Pergunta para você aqui, Edinho, do nosso Twitter. O Ivo perguntou o seguinte, ele usa um termo até meio pesado, ele diz o seguinte, ó, qual a maneira de tirar o Fluminense da lama? Podemos dizer na areia movediça, né? A movediça é só, afundando, só não se mexer muito, porque se não se mexendo afunda muito mais rápido, né? Jeep 4x4. Não, eu teria o seguinte, é muito difícil você ter a fórmula de como sair da lama. Eu tenho a fórmula de como não entrar na lama. Como é, Edinho? É você ter um bom planejamento no começo e fazer as coisas certas. É claro que o Vanderlei Luxemburgo entrou no momento, no meio do campeonato e tentou, até num certo momento ele conseguiu tirar, teve muita dificuldade, conseguiu tirar o Fluminense de uma situação ruim. Até num certo momento também se pensou de alcançar o G4, mas depois o Fluminense entrou numa descendente que começou a cair e agora está nessa situação. É claro que falta de um CT, isso é muito importante, tanto é que o Vanderlei tirou o elenco e levou para Atibaia, porque no sábado passado teve até uma reunião, os torcedores entraram, né? E falando em CT, Antero, só queria dar aqui o seguinte, Pode falar. Que em 76, né? Olha quanto tempo atrás, o presidente já se falava no CT do Fluminense. E foi lançado, eu lembro, eu era moleque ainda, 21 anos, lançaram aquela pedra fundamental, né? Em 76. Francisco Horta. Francisco Horta. E depois disso, eu já ouvi várias vezes, vários presidentes lançarem a pedra fundamental e nunca saiu das Laranjeiras. Porque hoje em dia, para você ter uma equipe de alto rendimento, como é o do Fluminense, com grandes jogadores e com grandes carros também, estacionar onde os jogadores estacionam o carro deles ali atrás do gol, me parece time de várzea, não é compatível uma equipe que já ganhou o campeonato ano passado e que quer ainda ganhar outros campeonatos. Tem uma pergunta aqui direta ainda sobre o assunto Corinthians e Fluminense, para o Lofredo. É o Bruno que pergunta, Lofredo, ó. O duelo entre Corinthians e Fluminense é o clássico da decepção este ano? Tremenda cara de 0x0, né? Vamos falar a verdade, né? Pinta de 0x0 é muito grande. Pode até não acontecer, mas é improvável. Aliás, o Corinthians... Um ao máximo, né? O Corinthians joga buscando 0x0. Tirando esse ano no Campeonato Brasileiro, tirando o 4x0 contra o Flamengo no Pacaembu, se Charles Miller assistisse 3 jogos do Corinthians, ele pegava a bola e levava de volta para a Inglaterra, porque o Corinthians desvirtuou o futebol. Ele decidiu que o objetivo do jogo não é fazer gols. Então não dá para esperar muita coisa. O Corinthians, ao lado do Internacional, as grandes decepções da competição. Falando em decepção, o torcedor do Fluminense teve várias decepções durante o ano, vive um momento complicado, mas tem uma boa notícia para 2014. Bom, pelo menos espera que seja uma boa notícia, que o Conca assinou um pré-contrato e afirma o seu retorno para o Fluminense em 2014. Já já a gente vai falar mais sobre o Guangzhou Evergrande, que é o time da Ásia que está jogando o Conca no final aqui do nosso Troca de Passes, mas para 2014 a informação que rolou hoje no Globoesporte.com é de que o Conca já teria um pré-contrato assinado com o Fluminense e seria o reforço para 2014. Já foi um desejo do Fluminense durante todo 2013. O Conca passou muito bem pelo Fluminense, né? Foi ídolo do Fluminense, foi para lá e agora estaria voltando. Agora ele tem que ver também se o Fluminense cair para a segunda divisão, que não é o desejo de ninguém, mas existe essa possibilidade. E uma outra também expectativa que o torcedor tem é que o Conca volte a ser, quando se voltar para o Fluminense, que volte a ser o jogador que era quando saiu. Eu não sei se realmente o Conca vai continuar sendo o jogador que saiu. Naquela oportunidade fez 38 jogos pelo Campeonato Brasileiro, foi o craque do Brasileirão, jogou todas as partidas do Brasileirão.